Olá pessoal, tudo bom? Hoje a gente vai ver um assunto que muita gente procura e se preocupa no bonsai. Como engrossar o tronco de um bonsai? Qual a melhor forma de engrossar de forma controlada? Se tiver muito espaço, se tiver pouco espaço, enfim, como é que a gente consegue o tão sonhado crescimento e engrossamento do nosso tronco? Vamos ver comigo? Segue na vinheta e a gente começa. Vamos lá! A primeira coisa, pessoal, que a gente precisa entender, vejam isso, entender, a gente precisa, como diz o mestre Alisson Russo, entender o bonsai para poder praticar e fazer um bonsai. O que é que faz uma planta engrossar o tronco? As plantas se alimentam pelas raízes, sobem e levam a seiva para as folhas, onde tem a fotossíntese, e ela devolve esse alimento para a raiz, né? Ela suga, resumidamente, sem entrar no mérito da fisiologia. Ela puxa os nutrientes, sobe, faz a fotossíntese e desce para a raiz. Então, quanto mais massa verde, quanto mais folha, quanto mais tempo você deixar que essa planta cresça, mais ela vai fazer esse movimento e essa alimentação. As plantas vão evaporar mais, vão se alimentar mais, e ela vai precisar, consequentemente, pelo aumento dessa massa verde, aumentar o seu tronco para que ela consiga, com esse tronco maior, subir e descer mais seiva e dê conta de alimentar e de sustentar essa planta. Outra coisa, se tiver um galho de sacrifício, ela, para se equilibrar e também para que tenha um fluxo de seiva normal para nutrir esse galho que vai estar bem alongado, ela vai ter que aumentar para poder nutrir esse fluxo de seiva alimentar a planta, tá? Então, para que você tenha um tronco maior, você tem que deixar, consequentemente, a planta crescer. Resumidamente, sem entrar no mérito da fisiologia profunda. Então, eu quero mostrar aqui a vocês essa oliveirinha aqui, ó. É uma plantinha que eu já venho trabalhando. E vou mostrar aqui o método a vocês que eu sugiro, principalmente para quem tem pouco espaço. Vejam antes de querer pular, porque existe lógica e existe uma explicação correta do processo. Tá bom? Vinheta e a gente vai mostrar passo a passo como conseguir isso. Pessoal, eu não sei se eu já falei, eu acho que não, mas hoje está chovendo aqui, tá um calor brabo, tá bom? Desculpa a suadeira, mas é assim mesmo. Sim, quais são as opções que a gente tem naturalmente que são indicadas, que a gente cansa de ver todo mundo recomendando que a planta engrossa? Bota no chão, bota no chão. Se você não tiver chão, não tiver um quintal, como é que você faz? Outra coisa, qual é uma desvantagem do chão? Você perde totalmente o controle sobre as raízes de sua planta, ela vai crescer extremamente rápido, é natural. Mas como é que você vai conseguir ficar fazendo a manutenção dessa planta? Se abaixando, se deitando no chão constantemente para controlar os galhos, para aramar? Ou seja, o controle é difícil. Ela, consequentemente, vai crescer mais rápido, não tenha dúvida. Mas o seu controle para prática das técnicas do bonsai vão ser bem mais difíceis. Outra coisa que se fala muito, que também funciona, mas na minha opinião também tem desvantagens, bota na bacia. Tem dessa, tem maiores, eu tenho maiores que essas também, né? Já plásticas ou bacias que você compra em locais grandes. O que é que acontece aqui na bacia? Você vai botar o substrato e a planta vem para cá, né? Consequentemente, as raízes vão começar a crescer, a planta vai ganhar volume e tome raiz aqui. O que é que acontece? Quando chegar na beira desse vaso, a raiz pega aqui e bate, não tem para onde ir, ela vai continuar crescendo e vai começar a dar volta no vaso, vai enuvelar, fazer um bolo de massa e continuar crescendo. Com o tempo, essa raiz vai ficar grossa, lignificar e vai parar de nutrir as plantas. Ela vai parar de conseguir absorver com tanta eficiência o alimento. Essa é a desvantagem. Ela vai crescer, vai, mas você também não tem o controle sobre o crescimento das raízes, pelo menos na dimensão, e ela vai encher aqui, vai ficar
aquele bolo enrolado de raiz que é muito natural quando a gente vê. O que é que eu recomendo então, pessoal? O tão falado e muitas vezes tão criticado escorredor. Calma, que eu vou explicar as vantagens bem detalhadinha e aí você define se vale a pena ou não, tá bom? Passar uma vinhetinha só para a gente ver detalhadamente como utilizar de forma correta isso aqui e as vantagens que eu vejo e por que eu acho que você pode e deve pelo menos experimentar, tá certo? Vamos lá! Olha aqui, pessoal, já coloquei a planta no escorredor, tá? Entendam o bonsai. O que é que eu fiz? Retirei algumas raízes grossas, ó, que não servem pra gente, não estão mais com utilidade, ou que estavam saindo para baixo, retirei. Consequentemente, ela vai perder a capacidade de absorção de nutrientes. O que é que a gente faz? Vem agora e reduz também um pouco essa massa verde, tá? Essa planta também eu já vou fazer uma mudança mais drástica aqui nela. Vocês olharem esse tronco, esse galho aqui, ele sai muito forte, né? Eu não quero nesse momento, eu vou seguir com esse outro ápice. Então eu vou dar uma tirada aqui agora, grande nele. Esse braço ruim, mas foi. Olha aí, ó, tá? Deixa eu deixar aqui no canto. E vou agora dar uma podada. Aqui tem gema? Tem, então uma reduzida para que ela vá bifurcando e eu consiga fechar essa copa, tá? O que eu sempre digo, como todo mundo já sabe aqui, canso de repetir, primeiro fica feio para depois ficar bonito. Vamos lá, deixa eu seguir, esse ápice eu vou deixar. Vamos trabalhar ela aqui. Aqui tem uma geminha latente. Então isso aqui sai. Pessoal, só lembrando, essa questão de replante ou transplante, como muita gente chama, vejam a época adequada para se fazer, tá? Eu estou no Nordeste, hoje, como eu disse, aqui está quente para dedéu. Apesar de ser o nosso inverno, é muito chuvoso. Mas é um período que aqui a planta não para de crescer. Essa é uma planta saudável, que vai resistir tranquilamente a esse tipo de intervenção, então não tem problema. Se você está num local que o inverno é muito rigoroso, que a planta está em dormência, veja qual é a espécie e veja se você deve fazer. Na maioria das vezes não, tá? Deixa eu dar um girozinho aqui nessa planta só para vocês verem como ela vai se formar futuramente. Mas acho que essa aqui deve ser a frente dela futuramente, ó. Estão vendo? Eu vou dar uma inclinadazinha, enfim, eu vou trabalhando ela mais uns 2 anos aí eu já consigo um resultado bacana. E agora vem a grande questão, pessoal. Ela está aqui na famosa escorredor. E aí falta a mamadeira. E aí onde acontece muitos erros. Primeiro, o entendimento sobre o escorredor. Qual é a diferença do escorredor aqui para a bacia? Eu já mostrei a bacia. Qual é a grande questão? A bacia, como eu disse, a raiz chega na parede da bacia, vai continuar dando volta, vai continuar crescendo, vai ficar grossa, vai novelar tudo e a gente não quer isso. Com o escorredor, como ele é todo perfurado em toda a lateral e por baixo, a raiz quando sair, que a ponta dela chegar em um desses buracos, a raiz não vai continuar crescendo, não vai prosseguir. Por quê? Porque a raiz não se desenvolve a pleno sol. Ela é fotossensível, por isso que as raízes são embaixo da terra. Então toda raiz que crescer aqui, quando chegar na borda do vaso, elas vão parar de ter o seu crescimento. Então a gente vai conseguir com isso aqui dentro ter bastante raiz fina. O que é que vai acontecer? Ela vai crescendo, crescendo e por baixo do vaso, quando você perceber que a raiz está começando a apontar aqui por baixo do vaso, que ela aqui vai estar escuro, é a hora da famosa mamadeira. E aí você pode pegar uma bacia, que é a mesma bacia que eu tinha mostrado,
tá? Deixa eu separar aqui. Aqui já tem um pouco de substrato e aqui vem para a bacia. Agora atenção, qual o substrato que você bota aqui e qual o tipo de adubo que você bota aqui? No escorredor é o adubo, o substrato de bonsai, que você usa no seu cultivo normal. Use o substrato de bonsai. Mas e aqui? A gente usa um substrato com terra muito rico em orgânico, vamos bombar a planta, mete aqui adubo, nitrogênio, valeno, esterco de galinha. Você vai bombar a planta? E aí? Vai bombar. E o entrenó dessa planta? E o tamanho da folha? Você quer isso? Não, não é? A gente não tem que bombar a planta, a gente tem que dar um crescimento equilibrado para a planta e fazer com que ela cresça o mais rápido possível sob o nosso controle. E aqui, pessoal, vai uma super dica para a gente controlar esse crescimento. Deixa eu pegar aqui só um negócio que eu esqueci. Pode ficar rolando aí, editor, que está aqui do lado. É o seguinte. Se a gente pegar, quando a raiz começar a sair por baixo, é a hora que a gente tem que botar na mamadeira, ou seja, aqui é o escorredor e ela vai começar a usar isso aqui de mamadeira, ela vai ficar mamando. Saiu por aqui, é hora de vir para o vaso, mas botar naturalmente e simplesmente no vaso, não. A gente usa um cano, um pedaço de cano assim, um pedaço de bambu que seja, você bota no centro, deixa ele firme, e apoia esse escorredor em cima. Por que fazer isso, pessoal? Se isso não tiver aqui, o que vai acontecer? Você vai pegar o escorredor e botar. Essa raiz vai começar a ir para o vaso, para a bacia de baixo, crescer, crescer, e é natural que a planta inicialmente esteja aqui, ela começa a ser puxada e pelo peso e descendo, 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 ela vai terminar afundando no vaso. Se ela afundar no vaso e na terra, toda a raiz que estava na lateral capilar vai ter condições de sair do vaso e crescer, o que a gente não quer. Essa é a grandíssima vantagem do escorredor, tá? Então, o que é que a gente faz? Quando estiver saindo por baixo, a gente vem aqui, apoia ela aqui, tá? E aí a gente enche de terra e vai cobrir aqui 1/3 aproximadamente dessa base. Vocês não estão vendo bem por conta da câmera, mas ó, ela fica aqui apoiada no cano, tá? E vai vir aqui aproximadamente 1/3. Essas raízes que estão na terra vão rapidamente vir para cá, onde vai ter mais umidade concentrada por conta da lateral fechada. Ela vai atrás da umidade, vai crescer e vai mamar bastante. O que é que a gente tem que tomar cuidado? Bastante cuidado com o substrato e principalmente a adubação. A gente continua adubando normalmente nossa planta aqui por cima como se fosse um bonsai no vaso, e ela vai continuar tendo aqui em cima as raízes finas. Embaixo é natural que ela estoure essa parte do vaso, tá? Então quando ela cresceu, chegou no ponto que você quis, engrossou, você simplesmente tira ela daqui, vai ter que serrar possivelmente, arrancar, quebrar aqui o escorredor. Mas o que acontece? Aqui na parte de cima vai continuar preservado a raiz fina, que é exatamente o que a gente quer para o bonsai. Ficou claro para vocês essa lógica? Entenderam a diferença de chão, de bacia normal e do escorredor? É isso, você vai conseguir manter a planta crescendo saudavelmente e principalmente manter a raiz fina na estrutura superior que você quer. Essa aqui, a planta começou a soltar raiz por baixo. Você pode pegar e, puf, botar em outra bacia. Não tem problema, até 3, 4. E aí já não precisa mais se preocupar em colocar esse calço. Esse calço é só do escorredor para a primeira mamadeira. Tá bom? Isso é legal para principalmente quem não tem espaço. Eu não tenho chão, tenho uma bancada, tenho uma prateleira. Você não vai botar uma bacia gigante. Use esse método. Combinado? Se gostou, dá o teu joinha, se inscreve no canal. Eu vou sempre continuar trazendo conteúdo de forma gratuita aqui para todo mundo, tá? Valeu, pessoal. Até a próxima. Um abraço.